Olá, tudo bem com vocês? Me chamo André Ulisses, certo? Sejam bem-vindos ao primeiro webinário Meio Ambiente e Água do ETE Luiz Alves Lacerda. Deixe-me apresentar, me chamo André Ulisses, sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, também sou professor de Ciências e Biologia da rede particular, certo? Então, hoje a gente vai conversar sobre os frutos, porque eles são tão importantes para o meio ambiente. Vou mostrar também para vocês uma relação bem especial que os frutos têm com as aves, tá bom? E por que também essa relação é tão importante para nós humanos, certo? Então, para a gente começar, vou deixar para vocês então uma pergunta, para vocês ficarem pensando, certo, durante essa palestra. Vou botar aqui. Qual a diferença entre fruto e fruta? Será que tem alguma diferença? Será que é só o nome, a gente troca o O pelo A? No finalzinho eu respondo, tá bom? Deixar vocês pensar um pouquinho. Então vamos começar pelo começo, certo? Por assim dizer. Vou mostrar para vocês um pouco da evolução das plantas, certo? Vamos então falar das briófitas, certo? Que são plantas assim bem primitivas, certo? E elas são pequenos vegetais que crescem sobre o solo úmido, pedras ou troncos de árvores. Elas possuem estruturas bem semelhantes à raiz, ao caule e às folhas, certo? E são avasculares, quer dizer, elas não têm vasos condutores, certo? São de pequeno porte, justamente por conta delas não terem o sistema de vascularização, certo? A reprodução delas basicamente depende da água, então por isso que elas vivem na umidade, tá bom? Elas precisam pelo menos de uma corrente de água no local para poderem se reproduzir, tá bom? E um dos seus principais representantes é o musgo, que a gente vê em locais úmidos, por exemplo, em um cano do ar-condicionado, certo? Onde fica pingando, vocês podem ver que tem ali algumas briófitas, a gente tem alguns musgos, ou em muros que tem algum vazamento de água, enfim. Ali vai ter, onde tiver um vazamento, uma corrente de água, muito provável que apareça algumas briófitas, tá bom? E temos também, depois das briófitas, deixa eu sair da frente, das briófitas vieram as pteridófitas. As pteridófitas, ao contrário das briófitas, têm vascularização, são vegetais vasculares. Elas possuem folhas grandes, têm caule subterrâneo ou rente ao solo, e as raízes delas são verdadeiras. Elas também crescem em locais úmidos. A reprodução delas não precisa da água. A reprodução dela é pelo ar, certo? Onde elas soltam seus esporos, certo? Vou mostrar aqui para vocês os esporos de uma samambaia, que é um dos seus representantes, tá bom? Uma das representantes das pteridófitas também é a avenca, tá bom? É uma planta muito comum em jardinagem, tá? Além da samambaia também, tá certo? E das pteridófitas, a gente tem então as gimnospermas, certo? As gimnospermas, ao contrário da pteridófita, ela tem sementes, certo? Sementes essas que são sementes descobertas, certo? Ou sementes nuas. Possuem folhas longas, certo? E essas folhas, ela tem algumas funções. Que a função delas é fazer fotossíntese e outras folhas têm como função reprodutiva, certo? É onde forma as sementes. A semente é essa que é no formato
delas, uma por cima da outra, fica em forma de escamas, certo? E essas sementes, que são chamadas de estróbilos, certo? Tem um formato de cone, certo? Então, por isso que as gimnospermas são chamadas de coníferas, por conta das suas sementes que têm formato de cone, sementes essas que se chamam estróbilos, tá certo? Há muito tempo atrás, elas dominaram quase toda a superfície terrestre, tá bom? E por algum motivo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, elas estão quase entrando em extinção, mas vai demorar um pouco, mas quem sabe. Um dos seus principais representantes são o pinheiro europeu, o pinheiro do Paraná e pela sequoia. A sequoia, ela é uma árvore tão grande, tão larga, que dá para passar um carro no meio dela. Você vê o tamanho do porte dessa árvore, tá bom? E das gimnospermas se evoluiu para as angiospermas. Então, qual o grande diferencial? Elas possuem flores e frutos, certo? Elas também têm vasos condutores bem desenvolvido. O tamanho das angiospermas é bem variável, que pode ser de pequenas ervas até grandes árvores, tá bom? Hoje em dia, basicamente, quem domina a superfície terrestre, no quesito botânico, né? No quesito vegetal, são as angiospermas. E por quê? Elas desenvolveram um sistema de reprodução bem, como posso dizer, bem evoluído, certo? Bem eficaz, que são justamente as flores. E das flores se tem o fruto. Então, com isso, elas conseguiram se desenvolver, conseguiram evoluir e conseguiram dominar o espaço terrestre, certo? Então, muitas vezes elas ocuparam o lugar, certo, das gimnospermas, tá bom? E elas possuem uma semente protegida por um fruto, tá bom? Elas englobam mais de 250 mil espécies e alguns de seus representantes são orquídeas, bananeira, a brinco de princesa, que é essa rosa que está aqui, e também tem a macieira e várias outras, tá ok? Então, já que estamos falando de frutos, deixe-me explicar, falar um pouquinho deles, certo? Os frutos estão presentes, né, em todas as angiospermas, onde são sementes, né, que ficam protegidas até elas ficarem maduras, certo? A sua principal função é justamente a proteção das sementes e a dispersão delas, tá bom? Mas da onde vem o fruto? O fruto ele vem de uma flor, certo? Quando polinizada, eles vão amadurecendo e o fruto ele é um ovário da flor, certo? O ovário da flor se transforma no fruto e os óvulos da flor se transforma na semente, né, que fica no interior do fruto. E o fruto ele possui camadas. Camadas essas que a gente chama de epicarpo, que seria, no exemplo aqui, tem a maçã, seria a casca, né, da maçã, o exterior. Tem o mesocarpo, que é o interior, né, da maçã, aquela partezinha que a gente come, né, a parte carnosa. E tem o endocarpo. O endocarpo serve para proteger a semente, né, onde a semente fica guardada. E o mesocarpo também é onde existe o acúmulo de reserva nutritiva, que é onde, por assim dizer, se atrai os animais, certo? E as sementes, qual a função da semente? A função da semente é
as sementes serão futuras novas plantas. E a dispersão e o cuidado com essas sementes é importante para a sobrevivência das plantas, certo? Que ao longo de muito tempo, as plantas com flores e frutos, né, as angiospermas, desenvolveram novos tipos de frutos e com isso elas desenvolveram novas estratégias para a dispersão das sementes, né, contidas nelas, certo? Então por isso que elas conquistaram novos ambientes, então, tá certo? Então vou mostrar para vocês alguns tipos de frutos, algumas classificações de frutos. Que a gente tem os frutos secos, certo? Como por exemplo a gente tem a ervilha, castanhas, que a gente chama também de sementes como castanha do Pará, a castanha de caju, né, que a gente come, que tem seus pericarpos pobres em água, sem nenhuma substância nutritiva e são encontradas geralmente acumuladas na semente. Outro exemplo também seria o feijão. O feijão é um fruto, para quem não sabe, está sabendo agora, é um tipo de fruto seco, tá bom? Também tem os frutos carnosos. Os frutos carnosos são os pericarpos ricos em água, em substâncias nutritivas, constituindo geralmente o mesocarpo. Um exemplo é a maçã, o limão, tem a pera também, é um tipo de fruto carnoso, que seria um fruto que tem uma grande reserva nutritiva, certo? Tem os frutos também descendentes, que são frutos que têm, como posso dizer, a gente chama de vagem, né? Que são frutos onde o pericarpo se abre quando ele está maduro, permitindo a saída das sementes. Em alguns casos, esse pericarpo chega a abrir e chega a estourar, explodindo, soltando as sementes para eles alcançarem novas distâncias, certo? E também tem os frutos indehiscentes. São frutos que o pericarpo não abre, onde ele não permite a saída das sementes. Que é um exemplo da laranja, da maçã, onde a gente vê o fruto, ele está lá guardado, né? Lá no meio, ele está lá guardado e protegido. Temos também um fruto monospérmico, onde só tem uma semente, que é o caso do pêssego, do abacate, da azeitona. É bom que a gente chama também a de drupa, onde só possui uma semente. E os frutos polispérmicos, que são frutos onde tem mais de uma semente, que é o caso da laranja, do melão, da melancia, tá bom? Esses são tipos de frutos. Mas então, vamos lá. Vamos imaginar um pouco agora, deixa eu vir para cá. Vamos imaginar agora uma floresta. Quero todo mundo imaginando agora uma floresta. E imagine então uma floresta que ela é composta por várias interações. E são várias interações que a gente nem pode ver. Nossos olhos basicamente não alcançam. E uma floresta também, ela vai muito além de organismos no mesmo lugar. Assim como o seu telefone, a sua TV ou o teu computador, cada peça tem funções específicas. Nas florestas ou em qualquer outro bioma, são compostas também por centenas de espécies que não apenas ocupam o mesmo lugar e não estão ali fazendo nada, certo? Eles têm funções específicas e estão interagindo entre si, certo? Então, a floresta, ela está toda conectada, tá bom? Então, em outras palavras, o que é que eles estão fazendo? Estão fazendo interações ecológicas, certo?
Então, vamos, com isso em mente, vamos então entrar a outro ponto do nosso tema, certo? Que são as aves. Então, como vocês já entenderam como é que funciona as interações, a interação ecológica, certo? Onde tudo está conectado, vamos então falar com a relação especial que tem os frutos com as aves. Enquanto as árvores fornecem alimento e moradia, as aves polinizam suas flores e espalham suas sementes, certo? E todos se beneficiam dessa aliança, já que ela dura muito tempo, esse tipo de relação, certo? A maioria das nossas aves, elas possuem uma relação tão íntima com as árvores que, em alguns casos, o desaparecimento de espécies de aves de grande porte, que não só age na dispersão das sementes, como também elas selecionam frutos maiores. Que esse desaparecimento pode causar mudanças bem ruins na biodiversidade e no equilíbrio do ecossistema. Então vamos para alguns exemplos. A gente tem aqui o ipê amarelo, certo? O ipê amarelo é muito comum. Deixa eu dar um zoom para vocês. É muito comum aqui na nossa cidade, tá bom? Muitas vezes ele é até confundido com o ipê amarelo chinês, mas também ele atrai algumas aves, certo? Aqui eu tenho dois exemplos que é um casal de saíra. Saíra amarela, à esquerda o macho e à direita uma fêmea, certo? Então, o ipê amarelo, ele atrai esse tipo de ave. Aqui a gente tem, aqui do lado, a gente tem um abacateiro. Um abacateiro, ele atrai a jacupemba e o sabiá barranco, onde eles comem a parte nutritiva, né, da fruta. E a semente, você pode ver com a semente bem grande. Normalmente semente ela não é digerida, certo? Eles acabam ajudando na dispersão dessa semente. E além das aves, certo? Aparecem os coatis para comer, né? Muitas vezes o que sobra, certo? Outro exemplo aqui é a goiabeira. A goiabeira atrai o tiê preto, certo? Temos aqui um exemplo do tiê preto fêmea. Vocês podem ver que eles comem a parte nutritiva, né? O mesocarpo. E o que sobra basicamente são as sementes. Sementes essas que são soltas, né? São dispersas ao redor da árvore, ajudando então essa espécie, né, a se reproduzir. Então, vai nascendo, né, outras árvores em locais diferentes, certo? E nós temos aqui também um outro exemplo que atrai aves, é a amora preta, certo? Tem esse tipo de amora, ele atrai pica-paus de cabeça amarela e o sanhaçu cinzento. Então esses tipos de árvores, né, frutíferas atraem esses animais, além de outros animais também, né? E também existe outro tipo de interação ecológica, fruto e animal, que são os peixes jardineiros. Esses peixes são encontrados no Pantanal, que lá no Pantanal, esses peixes, eles fazem a dispersão das sementes em áreas alagadas, certo? E
Quando essas áreas secam, essas sementes brotam e nascem novas plantas. Como é que isso ocorre? Os peixes, eles comem esses frutos, né, que muitas vezes caem na água, e como as sementes elas não são digeridas, eles acabam, né, defecando, assim como as aves também fazem isso. Eles acabam plantando, né, por assim dizer, essas sementes no solo. E quando esse solo ele seca, no período da seca, novas árvores são plantadas, né? Novas árvores nascem, certo? E também existem outros tipos, né, de interação ecológica. Vou dar aqui alguns exemplos, que tem o morcego frutífero, né? Morcegos também, existem espécies de morcegos que também comem frutas, certo? Então, eles são um grande aliado na proteção, né, desses vegetais, né, dessas árvores. Temos aqui um jacaré sendo limpado, né, por uma ave. E um exemplo que nós estamos ligados indiretamente na dispersão de sementes é o carrapicho, certo? Vocês já devem ter visto, né, um carrapicho, mesmo sem querer. Alguns deles, né, grudam na nossa calça, no nosso sapato, né, na nossa roupa, e a gente acaba levando essas sementes para outros lugares. Então é por isso que o carrapicho ele é tão comum, né, em jardins, em terrenos, né? Ele é tão comum na nossa cidade. Então esse já foi um tipo, né, de evolução das plantas, né, que são frutas espinhosas, né, que grudam em pelos, né, em penas de aves. Então esse é um meio em que a planta encontrou, né, de fazer a sua dispersão, certo? Mas como é que a gente pode ajudar isso diretamente? Então, existe a arborização urbana. Então, que tal a gente plantar árvores no nosso quintal ou pela nossa cidade, em algum terreno, né? Principalmente árvores frutíferas, árvores essas que atraem aves, né? Que deixa o nosso céu mais bonito, certo? E também as árvores nos ajudam, né? Porque as árvores, elas nos dão oxigênio, limpam o nosso ar, também servem como isolante térmico, certo? Elas conseguem diminuir temperaturas. Então, além de a gente ajudar as aves, a gente consegue nos ajudar também, né? Ajudar a outros. Então, por isso, a importância da arborização urbana, tá bom? Mas, então, voltando àquela pergunta que eu fiz a vocês no começo, qual a diferença entre fruto e fruta? Vê, é bem simples. Fruto é um termo biológico, certo? Que são órgãos que têm como função proteger e disseminar, né? Espalhar as sementes, certo? E fruta? Fruta é um termo popular. Termo popular que é aplicado aos frutos doces e comestíveis, como banana, uva, maçã, pera, certo? Esses aí são frutas, certo? Que a gente come. Porém, não é aplicado ao tomate. Tomate, ele não é doce, certo? Assim como o pimentão, a pimenta, certo? São frutos, porém não são frutas, certo? Com isso, nem todo fruto é fruta e nem toda fruta é fruto, tá bom? Como exemplo, tem o tomate e o jiló, são frutos verdadeiros, mas não são frutas, tá bom?
Então, espero que vocês tenham entendido, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço desde já a atenção, que todos se cuidem. Qualquer dúvida, tem meu e-mail aí, ulisseserpa@hotmail.com. E muito obrigado, até mais.